O certo é seguir os mandamentos blacks, que são dançar como dançam black, amar como amam black, andar como andam black, usar sempre cumprimento black, falar como falam black, salve Gerson King Combo. É com essa homenagem ao rei do soul brasileiro, Gerson King Combo, que nos deixou em 2020, que a gente recebe a nossa convidada de hoje, a Adriana Barbosa, da Feira Preta. Adriana, que prazer receber aqui. Obrigada por você ter vindo. Gostou da homenagem? Gente, eu fiquei emocionada, porque esse som é um clássico, né? Um clássico dos bailes da década de 70. Até hoje toca na Feira Preta. Ah, que legal! Conta pra gente quem é você, se apresenta, por favor. Eu sou a Adriana, mãe da Clara, bisneta da Dona Maria, neta da Dona Idê e filha da Dona Regina. Então, me apresento a partir de mulheres negras desse matriarcado. Ai, que lindo. Que lindo. Adriana, a gente começou, né, com essa homenagem ao Gerson King Combo, e você frequentava muito os bailes, nas baladas blacks e tudo mais. Isso foi importante para você, para sua história. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre pertencimento. Sim, os bailes blacks, eles foram fundamentais para minha construção enquanto o entendimento do que é ser mulher preta, né? Eu frequentava as baladas da Vila Madalena, todas as baladas blacks que tinham na região, e foi lá que eu encontrei muitas pessoas pretas como eu. Foi lá que eu comecei a ficar me apaixonada pela cultura, pela estética negra, pela música, e foi lá que eu me conectei como uma mulher preta. Então me trouxe muito, de fato, muita representatividade. Isso no final dos anos 80, início dos anos 2000. Tanto que na Feira Preta, hoje, a gente sempre tem uma balada, sempre tem um baile, porque é esse lugar de conexão com a história, com a música na diáspora, né? Na diáspora africana, é importantíssima essa questão da música. Como que é essa questão do pertencimento para você em casa? Vocês falavam muito sobre essa questão? Não, eu não venho de um ambiente, né? Apesar de vir de um matriarcado de mulheres negras, eu fui educada por bisavó, por avó, por mãe, tenho minha filha. A gente, não na minha geração, quando eu era mais jovem, a gente não falava de questões raciais dentro de casa. Eu fui me descobrir como uma menina negra, como uma jovem negra nessas baladas, né, que eu frequentava. Você estudou em escola pública, né? Eu estudei em escola pública, tinha essa questão também de eu ser uma das poucas jovens negras, né? Eu não venho de uma região periférica, eu nasci numa região de classe média, mas com uma ausência de pessoas negras. Então, quando eu vou para a escola pública, também poucas crianças negras. Mesmo sendo escola pública, mesmo né? sendo escola pública naquela região, né? Uhum. E você, na escola, você falava sobre isso, sobre racismo, sobre preconceito? Não falava sobre isso. Isso é uma pauta muito recente, gente. Isso é dos últimos 10 anos para cá. A feira tem 20 anos. E foi na rua, né, fora de casa, que eu comecei a me conectar com essa questão racial, através das baladas de black music eu encontrava jovens negros, e através dessa juventude que me ampliava o repertório. Aí me ampliou o repertório pela música e me ampliou o repertório em relação ao audiovisual, os filmes. Então eu passei a assistir os filmes do Spike Lee, os filmes afro-americanos, né? E comecei a me atentar com as séries que tinha na TV. Todo Mundo Odeia o Chris, Eu e a Patroa as Crianças. Deve lembrar dessas séries, né? Essas séries que tinham uma estética afro-americana, que trazia uma pegada de música, de um lifestyle preto. Então, tudo isso foi me construindo, né? Me apresentando esse repertório de ser uma pessoa negra no Brasil. Isso já na adolescência, né? Porque na infância, qual que era teu sentimento? Na infância, era um sentimento de um não lugar, de um não pertencimento. Que era uma minoria, né? Porque eu ia para as escolas e só poucas crianças negras, né? Eu vejo minha filha hoje, né? Tem 9 anos, ela estuda em colégio privado. Para ela é uma questão de ser. Eu lembro quando ela tinha 4 anos, ela estudava em escola pública e foi para um colégio particular, porque a forma como ela estudava não tinha o dia inteiro, né? Então eu tinha que pagar. Ela ia para a escola pública de manhã e eu levava para o colégio particular à tarde. E no primeiro dia de aula, de 4 anos, ela falou assim: mamãe, por que você não falou que ia ter só eu de negra?
Nossa, ela sentiu que ela era sente diferente, que era uma questão, né? E hoje é uma das grandes pautas que eu também trabalho é como a gente fala dessas questões raciais, das relações raciais na primeira infância. Porque isso vai determinar o que a gente vai ter de futuro, entendeu? É verdade, você está falando uma coisa muito importante, porque a gente tem uma lei que obriga o ensino de história africana, né? Só que você não vê isso nas escolas, ou vê muito pouco, é muito incipiente ainda, né? Apesar da lei existir, né? O que você acha que é importante estudar história africana, da diáspora, dos africanos, dos seus descendentes, nessa idade escolar principalmente? É fundamental. Hoje pela manhã, por exemplo, eu estava falando com a coordenadora do colégio da minha filha, né? Porque ela vem de um ambiente de letramento racial, ela já se entende. Eu, com a idade dela, eu não me entendia como uma menina negra. Hoje ela se pinta negra, ela pega os lápis de cor, ela já sabe com a referência de como ela se desenha, né? E a antiga lei 10.639, que cria obrigatoriedade na rede de ensino, tanto da cultura indígena quanto da cultura afro-brasileira. Eu lembro quando eu estudei, tô quase 50 anos, quando eu estudava da idade dela, eu aprendi... Você já tem quase 50? Quase 50. Ah, não. Não, peraí, parêntese, desculpa. Nossa, pensei que você era muito mais nova, lindíssima. Obrigada. Não que a idade seja um problema, mas eu achei que você era bem mais nova. E aí, na minha idade, a gente aprendia a população negra apenas na condição de escravizada, né? Mesmo assim, os quadros do Debré, né? Com os homens, com aquela representação másculos e com a cabeça muito pequena, já para trazer essa representação de uma não intelectualidade negra. E a oportunidade que a gente tem, a partir da lei, é a gente contar uma outra história. O Brasil precisa contar. Você, né, historiadora, eu não sou uma historiadora, mas eu sou uma apaixonada, uma curiosa. E eu sempre conto qual é a história. A história que a gente tem é que o Brasil veio de uma descendência de realeza. As pessoas que vieram para cá, né, a África, ele é um continente, ele tem mais de 50 países, são 54 países. Quando Portugal vai para o continente africano para trazer uma mão de obra na condição de escravizada, não de escravos, né, de escravizados, traz uma mão de obra extremamente qualificada para poder construir esse país, né? A própria Minas Gerais, Ouro Preto, não seria Ouro Preto se não fosse o processo de mineração, de um conhecimento específico para poder fazer a mineração, né, em Ouro Preto. E assim vai para muitas áreas. Então, eu acho fundamental a gente ter oportunidade hoje de poder ofertar para as crianças um repertório que seja um outro repertório, que não seja um repertório só da vulnerabilidade. É porque você já cresce fortalecido, né? Você tem até uma frase que a gente estava lendo que você falou assim, que é fundamental aquilombar-se para ter musculatura emocional. Conta pra gente essa frase, né, o sentido dela. O sentido dela é que, a partir desse processo de ampliação de repertório, eu começo a me conectar com uma história que é uma história que não é uma história só que deixa numa situação de vulnerabilidade, de enfraquecimento do que eu sou da minha história, né? Quando a gente se aquilomba, quando se colocam muitas pessoas que contam uma história positiva, isso vai ajudando a nossa musculatura emocional, as nossas subjetividades. Aí eu não me conecto só pela dor, só pela resistência, só pela luta. Eu me conecto pela beleza. O Brasil hoje ele é mais de 50% de população negra, é a segunda maior população negra do mundo, é a maior população negra das Américas, e só é por um processo subjetivo, que é de se reconhecer negro, por um processo de autodeclaração. Né? Muita gente mudou até recentemente. Mudou recentemente porque a gente começa a se conectar com as histórias, a história de beleza, de potência. É uma outra construção de imaginário, entendeu? Você estava falando de beleza e de poder se reconhecer, de se ver, né? Você trabalhou tanto em rádio quanto em TV, né? E a gente só está vendo um movimento maior agora, né, há pouco tempo, de ter mais personagens e mais referências e personagens também importantes, né, de destaque nos filmes, nas TVs e tal, aqui no Brasil, né, personagens negros. Como é que você está vendo esse momento agora? É um momento de ruptura, né? Porque, imagina, eu sou da geração da Xuxa. Muitas meninas negras queriam ser Paquita. A gente só tinha uma referência que era Bombom, e a Paquita era a questão totalmente estética e ligado ao cabelo, né? Quantas e quantas meninas negras colocavam toalhas para ver se balançava o cabelo?
Isso foi uma construção de uma geração, né? De uma construção de imaginário de que a população negra não era esse padrão de beleza, esse padrão estético, tanto do ponto de vista da beleza quanto do ponto de vista de... Tinha uma construção de imaginário muito ligada à escravidão, né? As novelas. Sim. Muito recentemente, famílias negras já com classe média, a família Brown, né, com Lázaro e com a Thaís Araújo, já vindo numa outra perspectiva. Exato. Todas essas construções vai nos possibilitando a gente trazer outros referenciais, sobretudo para jovens, para adolescente e para criança. A gente está falando de referências, né? E eu queria que você contasse a história da referência na sua família de empreendedorismo. A sua avó é uma grande inspiração para você, não é? Isso, minha bisa que foi a que me mostrou esse caminho do empreendedorismo, mas me mostra esse caminho sem eu entender o que era a palavra empreendedorismo. Hoje, né, olhando o que ela fazia, eu falo, puxa, minha bisa era empreendedora, porque ela sempre criava coisas para poder ajudar na complementaridade financeira de casa, né? Semi-analfabeta, muitas gerações da minha família que trabalharam como empregadas domésticas, e a minha avó, que trabalhou na casa de uma família por mais de 70 anos, a minha bisavó olhava ela e falava, sua avó está muito cansada, a gente precisa ajudar a sua avó a complementar a renda. Aí ela criava coxinha, ela fez marmitex, ela abriu a porta da nossa casa para ser um restaurante de experiência de comida caseira, ela não tinha frequentado nada de escola, né, sobretudo na área de negócios, mas ela tinha um conhecimento que eu digo que é ancestral, né, dos mercadores africanos, das mercadoras africanas, porque ela manjava de precificação, ela entendia de estratégia de comunicação, aonde tinha que distribuir a comunicação das quentinhas dela, a informação de público, liderar a equipe. Ela era muito astuta nesse sentido. Não é porque ela foi para as escolas para aprender. Não tinha um conhecimento técnico, ela tinha um conhecimento intuitivo. E esse conhecimento intuitivo é bagagem ancestral, né? Com certeza você herdou dela, né? Com certeza. Quanto que você está fazendo, você não para, né, Adriana? A gente já vai chegar lá nos seus negócios, mas eu queria que o Nando tocou na questão que você trabalhou em TV, em rádio. Sim. Como é que foi essa experiência? Você tem formação nessa área? Eu não tenho formação nessa área. Minha formação é na área de eventos e na área da cultura. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo em emissora de rádio, trabalhei na Rádio Jovem Pan, depois fui trabalhar na Rádio Gazeta, depois fui para uma produtora de vídeo, depois eu fui para uma gravadora musical. Essa trajetória trabalhando na área de comunicação me fez ficar apaixonada pelo contexto. Eu me lembro quando fui trabalhar nessa gravadora, eu vi o filho da Elis Regina, o João Marcelo Boscoli, com um programa de rádio. E eu falava, gente, eu quero trabalhar com esse homem, essas músicas que ele toca são maravilhosas, música negra. E eu ficava ligando na rádio para tentar falar com ele, achava que era uma coisa normal, assim. Você vai falar com o locutor, e não era nada disso. Aí, meu pai, que trabalhou também em emissora de rádio, me ajudou a entrar numa dessas rádios. Eu trabalhei muito tempo, né, na Rádio Gazeta. E fazendo o quê na rádio? Na Gazeta eu entrei na área de promoção, na área de recepção. Depois eu fui promovida para uma área de RP, né, de relações públicas. E na Jovem Pan. Na Gazeta eu trabalhei na área promocional. Então eu ia para a rua com esses carros de blitz, né, para fazer ação promocional em lugares. E lá que eu conheci os representantes de gravadora. E aí um desses representantes, que nem mais é vivo hoje, a gente ficou muito próximo e ele foi para a gravadora Trama. E aí eu descobri um dia, eu tinha saído da rádio, aí eu fiquei ligando para ele. Eu falei, me arruma emprego nesse lugar, que eu quero trabalhar com esses artistas que eu ouço, né? Aí ele falou, Adriana, eu não aguento mais você me ligar. Vem trabalhar aqui, Adriana. Você me liga todos os dias, vem trabalhar. E aí eu levava os artistas para a rádio para divulgar o trabalho, para algumas emissoras de TV. E foi ali que eu comecei a entender essa lógica da cultura negra, porque era um casting negro, né? Era Caju e Castanha, Alice Brandão, Cláudio Zoli, Simoninha, Jair Rodrigues. E foi ali que eu falei, gente, é com isso que eu quero trabalhar para a vida. E como é que você foi parar vendendo produtos numa feira livre? Foi quando eu fiquei desempregada. Eu fui Antes de ir para essa agência? Depois da gravadora eu acabei perdendo emprego.
E eu não conseguia mais voltar para o mercado fonográfico, que era o meu último trabalho, as gravadoras musicais. Era uma época que as gravadoras já estavam se unindo. Foi aquele momento da Da digitalização da indústria, digitalização da né? indústria da música, Isso. do altíssimo grau de pirataria, né? De Sim. vender CDs na rua. E aí, sem conseguir voltar, eu falo, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu recorro à sabedoria da minha bisa. Né? O que você tem em mãos, o que você sabe fazer com essa primeira rede de relacionamento. O que eu tinha em mãos eram minhas roupas, então eu passei a vender as minhas roupas, montei um brechó. Minha rede de relacionamento eram as pessoas que eu conhecia, então as amigas de balada, e aí eu me juntei com elas para vender coisas. E de fato eu ia para a rua com arara, né? Com manequim, com um monte de coisa, para vender as minhas roupas em feiras e brechós alternativas. E foi lá que eu descobri a possibilidade de se construir a Feira Preta. Mas espera aí, Adriana, que você vai contar essa história no segundo bloco, que foi a ideia de fazer a Feira Preta. A gente volta rapidinho, até já. A gente está recebendo hoje a Adriana Barbosa, da Feira Preta, do Preta Hub. Adriana, antes do intervalo, você começou a contar que foi a partir de uma necessidade de trabalhar numa feira livre que você falou, poxa, pode surgir daí a Feira Preta com esse foco, né? Inclusive, a Feira Preta é um dos maiores eventos da cultura negra da América Latina. Conta pra gente como é que foi essa criação. Foi exatamente o que eu estava comentando no bloco anterior, que eu comecei a ir para as ruas para vender as minhas coisas, vender as minhas roupas, e eu comecei a ver pessoas como eu, tentando sobreviver, né, nessa lógica da civirologia. E foi aí que, junto com uma amiga, que ela vendia pastel e eu vendia roupa. A gente meio que formou uma dupla, né, uma dupla do se virar. E eu falei para ela, puxa, a gente podia criar uma feira que tivesse a ver com a nossa identidade. E justamente nessa que a gente participou, teve um arrastão. Nossa. Eu tinha levado, conseguido, eu já tinha vendido umas peças, aí eu comecei a ir frequentar o Exército da Salvação, que ele chegava com containers de roupa, comecei a comprar roupa. Aí não eram mais as minhas roupas, mas roupas que eu comprava e revendia no formato de brechó. E ela pastel, e teve o arrastão, e a gente falou, como é que a gente vai fazer? Né? Perderam o dinheiro, a roupa gente perdeu toda. parte da nossa mercadoria. Nossa. E foi aí que veio o desejo de criar a Feira Preta para trazer para o centro pessoas que estavam tentando sobreviver, mas com uma pegada de criatividade, de inventividade, sabe? De cultura negra que estava sendo construída e que eu já percebia dentro daquela região da Vila Madalena, né? Que apesar de ser uma região boêmia, ela é uma região muito cultural também. E já tinha muitas cenas acontecendo naquela época, e aí surgiu a Feira Preta em 2002, na Praça Benedito Calixto. E o que vocês oferecem na Feira Preta? Depois de 21 anos, né? Exatamente. A feira deixa de ser feira, passa a ser um festival, ocupa a cidade de São Paulo. A gente tem programação desde cinema, mostras de cinema negro, exposição de artes em museus. Até a ocupação do Teatro Municipal a gente já fez. E a feira culmina no final de semana, né? Esse ano no Memorial da América Latina, nos dias 3 e 4 de dezembro. A gente tem mais de 100 empreendedores. Esse ano a gente está com 150 empreendedores de produtos diversos, produtos e serviços tanto do Brasil, de toda a região do Brasil, e da Colômbia, além de espaço infantil, que a gente tem uma programação infantil, tem área gastronômica, esse ano a gente está trazendo os principais restaurantes que traz essa culinária de referência africana, tem música, esse ano tem show da Isa, show do Baiana System, tem uma série de conteúdos acerca da cultura negra. Ah, ficou demais. Ela cresceu muito, mas ali naquele comecinho, na Praça Benedito Calixto, onde vocês começaram, e ficaram ali muito tempo? Como é que foi ali a feira naquele lugar? A gente fez o primeiro ano. No segundo ano, quando a gente foi realizar a segunda edição, e no primeiro ano a gente levou 7.000 pessoas. No segundo ano, quando a gente foi realizar, teve abaixo-assinado ali do entorno, submetido à subprefeitura da região, alegando que não gostavam da nossa cultura, da música. Não acredito. E aí a gente teve que sair, e de lá a gente... Abaixo-assinado dos moradores. Não era só dos moradores, tinha gente ali que se organizou, articulou para que a gente não continuasse uma feira uma vez por ano, né? E aí a gente, ou seja, racismo institucional, né? Porque é isso, o espaço público, como a gente não pode fazer, todo mundo pode, só a gente que não. E aí, mesmo eu tendo mobilizado mais de 3.000 assinaturas, né, também para fazer um contraponto ao abaixo-assinado, a gente não consegue ficar.
e a gente começa a peregrinar vários espaços. Um dos espaços que a gente passou foi pelo AMB, a gente ficou 8 anos no AMB, né, que é um dos grandes centros de exposição de São Paulo. E a gente chegou lá vendendo quentão e vinho quente 6 meses antes numa festa junina. A gente vendeu quentão e vinho quente na festa ali festa junina que tinha ali na Vila Boim. E com a grana que deu, a gente pagou os 10% de reserva do espaço. E a gente fala que paga, tipo, parcelou, tipo carnezinho, até chegar a data da Feira Preta. Foi importante isso há, sei lá, mais de 10 anos atrás, como um processo de transformação de feira de rua para feira de pavilhão, e aí o desenvolvimento como um modelo de negócio. Né? E atrair, né, todo mundo para lá também isso. é outro contexto. Né? Hoje a gente recebe caravanas em caravanas, ônibus que vem fretado de diversas regiões para a Feira Preta. Muito legal. Agora, você já tem parcerias com grandes marcas, Sim. né? Como é que você está vendo hoje o mercado para essas questões, esses eventos e essas iniciativas, né, que são mais voltadas à diversidade, à inclusão, à igualdade racial, né? Como é que você está vendo a relação das marcas com esses projetos? Ah, mudou, é um outro Brasil, né, em relação a isso, porque a gente está... Hoje as marcas falam de diversidade, e outra, você tem 56% de população, como é que você não vai produzir, comunicar com essa população? As populações têm as suas especificidades. Eu acho que o que as marcas hoje estão fazendo é entender quem é esse público, onde esse público está, e ofertar, né, produtos e serviços que atendam essa demanda. Então, você tem cada vez mais o mercado ofertando produtos segmentados, né, produtos específicos para a pele negra. Ou, sei lá, a população negra tem especificidade, seja de doenças, por exemplo, anemia falciforme, intolerância à lactose, pressão alta, são doenças que dão predominantemente na população negra. Tinha uma campanha, né, com Lázaro e a Thaís, com leite que era contra a intolerância à lactose. Então, você tem hoje empresas olhando para atender essas demandas de consumo e, inevitavelmente, elas vão procurar esses projetos, esses festivais que dialogam com esse recorte da população. Isso, está falando de projetos, festivais. Vocês têm vários projetos, né? Você tem o Preta Hub, tem o Instituto Feira Preta. Eu queria que você falasse um pouco. Gente, é muito projeto. É uma casa agora, né? A casa do Preta Hub, né? Sim. Isso, a gente tem a Preta Hub, que é a marca mãe, que é o guarda-chuva. E debaixo dessa plataforma a gente tem vários programas. Tem as casas, uma em São Paulo, na região da 9 de julho, todos estão convidados. E tem uma no Recôncavo Baiano, né, na cidade de Cachoeira. Tem o Festival Feira Preta, que acontece uma vez por ano. Tem um programa de incubação e aceleração e educação empreendedora, né? Só esse ano a gente está aportando mais de 2 milhões de reais em mulheres negras como investimento. Tem um programa que é de letramento racial para as empresas. A gente tem feito muitas coisas dentro desse campo. Como é que é trabalhar com coisas ligadas, né? Projetos ligados à sua identidade depois dessa trajetória toda sua? Cara, é viver de propósito, né? Antes eu ouvia, viver de propósito, sentido. Eu falava, que é isso, né? Mas hoje eu posso dizer que eu vivo de propósito. Eu não fui escolhida, eu escolhi o que eu quero fazer. Eu acordo, eu durmo pensando o que eu quero fazer, né? E me dedicando àquilo que eu acredito, à construção de um futuro que me desrespeita, que desrespeita a comunidade, que desrespeita o futuro da minha filha. Qual a importância, Adriana, de ter projetos que falam de identidade negra, de inclusão econômica? É fundamental para o Brasil, para a identidade brasileira. Não existe um Brasil sem a metade da população. Simplesmente isso, de forma muito pragmática. São 50%, mais de 50%. Você não pode negar mais, nem colocar debaixo do tapete. O Brasil precisa fazer as pazes com a sua identidade negra e indígena, entendeu? E a gente está falando também de economia, de negócios, de movimentar muito dinheiro, né? Como é que você consegue dialogar e explicar isso para as grandes marcas, para os empresários, né? Para as empresas? Nos últimos anos, a feira tem investido em pesquisas. A gente tem grandes estudos de pesquisas para influenciar políticas públicas e influenciar o mercado. A gente fez finalzinho do ano passado, com o Instituto Locomotiva, que fala que a população negra movimenta trilhões. Sobretudo mulheres negras. Mulheres negras representam 29% da população brasileira. Se fosse um país, seria a Itália. Imagine você não olhar... Né? O que é com esse potencial, né? Com esse potencial. Não como é que você vai sentido. negar a Itália, entendeu? Adriana, ancestralidade é? Passado, presente e futuro.
É entender da onde eu vim e para onde eu vou. Oncotonco eu vou. Onde é que eu estou e para onde eu vou? O que é ser brasileiro para Adriana Barbosa? Ser brasileiro para Adriana Barbosa é resiliente, é ser confiante, é ter criatividade, é ter amor, é acreditar na coexistência das nossas identidades. Obrigada, Adriana, Muito por obrigado. compartilhar aqui sua força, sua história. Gostamos muito. Obrigada. Eu E adorei. sua ancestralidade. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada. Obrigado a você. Obrigada sempre a você por estar aqui com a gente. A gente se vê no próximo. Até.